Tá tudo bem? Estamos em meados de 1939 para falar de um tema que é o mais preferido de todos, é o top dos tops. E aí, aluno Iopen, como é que você tá? Tá de boa? Tá bem? Eu estou aqui a caráter, com a minha indumentária, homenageando a nossa gloriosa Força Expedicionária Brasileira, que vamos falar dela daqui a pouquinho. Então vamos bater esse papo aí sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu vou aqui mostrar o verdadeiro sentido de tudo isso que nós fazemos aqui nos estúdios Iopen, que é o quê? É a posse no seu concurso. Vamos lá, vamos começar a bater esse papo. Tem toda uma equipe aqui atrás. Eu agradeço aqui todos vocês, pessoal da coordenação pedagógica do Iopen, o pessoal das mídias, sempre fazendo um grande trabalho. Tá aqui meu passador. Vamos começar a bater esse papo. Como é que você tá? Você tá bem? Teve uma boa semana? Lembrando que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu estou fazendo o que eu nasci para fazer. Nasci para fazer isso aqui. Professor, por que o senhor é tão maluco? Por que o senhor é tão apaixonado? Porque eu nasci para isso aqui. Olha eu dando spoiler aí. Lembrando que a gente vai bater esse papo aqui. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, sempre com foco nos concursos públicos militares aqui do Brasil. Eu vou estar acompanhando você aqui no chat, ó. Já tem um pessoal aí mandando um oi aqui. Boa noite a todos vocês aí que estão falando comigo, com o pessoal do pedagógico, o pessoal das mídias. Tem gente de Cotia, tem gente de todo canto aí. Vai falando aí, vai mandando, que hoje eu vou lendo aqui. Eu vou fazer diferente. Naquela última live eu fiz tudo e depois eu li, só que agora eu vou fazer meio a meio, beleza? Vamos ver como vai ficar aqui, tá bom? É rota, é isso aí, infante. Então vamos bater esse papo aqui. Olha só, a gente vai falar que esse é o tema mais... é o suprassumo de todo aluno que estuda história. Eu me lembro que quando eu estava no colégio, a toda aula eu perguntava para minha professora, é hoje? É hoje. E aí, quando nós chegamos no tema de Segunda Guerra Mundial, ela falou, professor Macena, Johnny Macena, por favor, venha dar essa aula inaugural de Segunda Guerra Mundial. Então, esse tema é o preferido de todos, mas eu lembro você que, apesar de ser um tema preferido, todos gostam, por conta das produções de jogos, de games, nas produções cinematográficas, a gente está falando de guerra. E guerra está incluso o quê? Mortes, ok? Então a gente vai falar desse tema bem sério, bem importante, um dos temas de maior impacto em todos os tempos, em toda a história da humanidade. Sem dúvida, esse é um tema que está entre os maiores da humanidade. Você vê aí que a minha cara já está agressiva para o tema. Vamos lá. Pessoal de Jacareí aí, ó. Muito bom. É isso aí, Gabriel. É o padrão, tem que ser maluco para poder chamar a sua atenção, para a gente poder estudar esse tema. Então a gente vai falar da Segunda Guerra. Conhece aqui? Conhece esse patinho? Nós vamos falar dessas curiosidades também que a Segunda Guerra Mundial reservou no mundo dos desenhos. Beleza? Vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. Eu ia falar dos últimos tempos, mas não. Da história da humanidade, sem dúvida, é um dos maiores acontecimentos esse aqui. Vamos falar então. Você vê aí algumas imagens históricas que eu separei para você. Antes da gente começar para valer, deixa eu te lembrar uma coisa. O tema de Segunda Guerra Mundial, ele linka com vários outros temas. Então a gente tem nazifascismo, a gente tem aí o pós-Primeira Guerra Mundial, a gente tem o craque da Bolsa de 29 lá nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa. Todos esses acontecimentos, eles vão linkando para a Segunda Guerra Mundial. Então o que eu faço aqui para você hoje, junto com a galera do Iopen, é um recorte histórico com informações relevantes para o concurso público que você vai prestar. Ora, algumas coisas são bem óbvias que talvez a gente não vai abordar aqui por questão de tempo. Mas isso aqui é só um melzinho na chupeta para você começar a estudar o tema por conta própria. Isso aqui é o norte, ok? Lembrando que toda essa introdução do assunto, o desenvolvimento dele, nós fazemos com bases
nas provas de concursos públicos militares dos últimos anos aqui do Brasil. Para todas as forças, Exército, Marinha Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, ok? Então vamos começar esse recorte da nossa história, que por vezes nós nos empolgamos muito, mas veio a custo de muitas, de milhares de vidas, ok? Bora lá. É isso aí, Leonel, 1939. Então, eu vou dar um panorama geral, mas aí eu vou fazendo alguns recortes específicos. E como eu falei para você, foi o maior conflito da humanidade. Até então, #medo. Porque olha só, eu falei para você da Primeira Guerra Mundial de 1914. Vamos ver se alguém lembra aí. Manda o final da Primeira Guerra Mundial aqui no nosso chat. Final da Primeira Guerra Mundial, quando que foi? Então, até então, nós achávamos que a Primeira Guerra Mundial tinha sido o maior conflito da humanidade, como de fato foi. Custo de muitas mortes, desenvolvimento da indústria bélica, enfim, foi o maior acontecimento até então. Mas no final da Primeira Guerra Mundial, que foi em... isso aí, 1918, é isso aí, galera. Olha aí, ó, Futuro Infante, Davi, Leonel, Ramon, é isso aí, 1918. Então nós tivemos a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, e então nós temos o pós-guerra, pós-Primeira Guerra Mundial. E então acontecimentos vão se desenrolando ao longo dos anos 20, ao longo dos anos 30, que são relevantes para que chegue nesse ponto aqui. Perceba que eu separei uma coisa muito especial, um símbolo nosso aqui. A gente vai descobrir o que é essa cobra fumando aí, beleza? Então nós temos aqui alguns personagens históricos, eu não vou falar deles porque daqui a pouco eu vou abordar, beleza? Lembrando que se você for tendo dúvida, vai mandando aqui, eu vou lendo, no final a gente faz um outro momento de dúvida, beleza? Então vamos falar então do maior conflito da humanidade, conflito bélico. E eu disse até então #medo porque nós já estamos com um conflito acontecendo aí na Europa, que até então nós não podíamos, quem sabe, imaginar que ele ia acontecer. Embora tivéssemos suspeitas de que pudesse se desenrolar algum conflito bélico com a Rússia e a Ucrânia, mas nós não, de fato, quem sabe, não acreditávamos que isso ia acontecer. E está acontecendo, ok? Esperamos que seja o último, mas vamos lá, vamos ver aqui o que tem para nós. Eu vou até tampar aqui, ó. Toda guerra, toda guerra, eu não acredito, eu tinha que derrubar o passador de slide, não tem problema. Toda guerra tem suas causas, ela não começa do nada, ok? Então, olha só, como eu falei para você, os acontecimentos ao longo dos anos 20, dos anos 30, eles vão levando para, então, esse conflito bélico mundial. Então, olha só, você tem aqui, então, algumas das causas, ok? Algumas das causas que causou esse conflito. Vamos ver algumas delas, beleza? Então, olha só, nós temos uma... E veja, não está por ordem de importância, ok? Não está por ordem de importância. A gente tem o expansionismo alemão. O que é isso? É o Lebensraum. Que é o quê? A Alemanha agora, após a Primeira Guerra Mundial, como a gente conversou, ela tem fome por territórios. E essa fome, então, ela desencadeia a Primeira Guerra Mundial, o imperialismo, lembra disso? Só que depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofre duras sanções no seu território, na sua economia. Então, o expansionismo alemão, ele vem como uma prioridade para a Alemanha, que será o Terceiro Reich. Deixa eu te dar uma prévia só. Vamos lá, olha só. Live vai ficar disponível depois, beleza? Vai ficar disponível, pessoal das mídias? Vai ficar disponível, ok? Então, olha só. 1933, Adolf Hitler chega ao poder. Ele chega ao poder. Ele se torna o chanceler alemão, ele chega ao poder. E aí, então, dali para frente, ele começa as suas políticas. Ele começa a se armar. Ele começa a querer aumentar o seu território. Só que olha só, o Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de diversas coisas,
E Hitler olha e fala, eu não estou indo para esse tratado não, eu quero que se lasque. Vamos começar a produzir aqui, produz armas, eu quero território. Então ele começa esse Lebensraum. E o que é isso? Lebensraum, traduzindo do alemão ao português, é uma espécie de espaço vital. Então, o que ele tem como expansionismo, ele diz assim, isso é espaço vital para a Alemanha. A gente quer esse território, beleza? Então a gente vai dominar, ok? Obrigado aí, o pessoal testou aqui. Wesley! Perdão, Wesley, derrubei aqui o passador. Depois o Wesley já me pega na saída. Então, olha só. Esse espaço vital, a Alemanha diz, alguns territórios são nossos por herança, são nossos. Nós somos arianos, nós somos uma raça superior e a gente precisa desse espaço. Então ele começa uma política de querer expandir o seu território, ok? Que é o Lebensraum, um espaço vital para a Alemanha. Também começa a disputa por territórios com outros países. Alemanha, Japão, Itália, também estão com fome de território, eles querem a parte deles. Então, olha só, o Japão, tá lembrado lá? Pearl Harbor, Guadalcanal, tá lembrado? Iwo Jima, tá lembrado dessas coisas aí, dos jogos que tu joga lá no Call of Duty? Todos eles estão sedentos por território. A Itália quer alguns territórios na África. Manjou? A Alemanha quer territórios ali próximas a ela. Então todos eles têm fome. E veja só, é o que a gente está vendo talvez na Ucrânia. Claro que se desenrola outras causas, mas território. Mas, professor, como assim a galera vai brigar por causa de terra? Vai na lojinha lá de planta, compra um pacote de terra e fica para ele. Não! Território está ligado à produção, à matéria-prima daquele lugar. Então, quando você pega um território, você se apossa daquela matéria-prima. Então, isso é interessante economicamente para o seu país. Sacou a ideia? Então, por isso que é essa ideia do expansionismo e a disputa por territórios. Sacou a ideia? Porque isso movimenta a sua economia. Aí, olha só, tem uma outra aqui. Revanchismo da Alemanha contra a França. Ei, olha, lembra? Teve uma guerra franco-francesa no final do século XIX. Agora não vou lembrar a data, mas eu falei isso na última live. Então, olha só. A Alemanha ganhou da França naquela guerra. Aí vem a Primeira Guerra Mundial. É guerra germano-francesa, né? Eu falei franco-francesa. É a germano-francesa. Então, aí agora vem na Primeira Guerra Mundial. Aí a França ganha da Alemanha. A Alemanha fica excomungada. Tomou um pau lá e esse sentimento de revanche da Alemanha tomou conta. Então a Alemanha ela não quer só territórios, ela não quer expansionismo. Hitler, com a sua máquina de guerra, ele quer vingança contra a França. Beleza? Vou desenrolar mais isso aí, ok? A treta da treta, que vai dar outra treta maior ainda. Então, foi essa guerra franco-germânica, no final do século XIX. Aí depois, Primeira Guerra Mundial. Lembra? A França ganhou da Alemanha. E agora vai ter uma outra treta maior ainda, que é a Segunda Guerra Mundial, ok? Mas calma, ainda estamos ali em meados de 1933, ok? Embarca comigo nessa viagem no tempo. Só que aí, olha só, nós estamos em 1933. Hitler toma o poder na Alemanha. E eu digo toma, mas na verdade ele chegou ao poder de maneira legal. Hitler ele tentou nos anos 20 fazer um assalto e tomar o poder, né? Uma ação rápida para tentar tomar o poder, mas não conseguiu. Então ele percebeu que só chegaria ao poder por vias legais. Então ele se torna o chanceler da Alemanha e depois com a morte do presidente von Hindenburg, e aí, então, ele chega ao cargo máximo. E agora, olha só, uma Alemanha totalitária, ela não é, então, um presidente que está lá. Agora é o Führer. Führer. Já viu esse termo? Mein Führer. É o líder. Só que aí, então, lembrando que Benito Mussolini já tinha tomado o poder na Itália. Quem é Mussolini? Criador do fascismo. Essa palavra que está bem famosa nos últimos tempos. Vou falar mais do Benito, ok? Só que aí, em 1939, no dia 1º de setembro,
às 5h39 da manhã. Você percebe que essas invasões de países sempre são feitas na madrugada. Você viu o caso da Ucrânia. No dia 1º de setembro de 1939, às 5h39, a máquina de guerra alemã começa a adentrar o território da Polônia. E é o estopim para o início de tudo. Então aqui nós entramos em 1939, a partir do dia 1º de setembro, quando começa a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que naquela época era Prússia, o Império Prussiano, ok? Mas isso aí foi na outra live lá. Aqui, 1º de setembro, dia 1º de setembro, invade a Polônia. Então começa o maior conflito da humanidade através dessa ação de Adolf Hitler. Vamos lá. Você vê aqui, ó, uma imagem do primeiro-ministro britânico, o famosíssimo Winston Churchill, uma militar na época, se eu não me engano é da Finlândia, não tenho certeza. Você vê que as mulheres estavam também ali no empenho da máquina de guerra. E aí, pessoal, olha só, a guerra é isso aqui. É desolação, é destruição, morte, ok? E aqui uma imagem bem famosa, vou falar dela no final, inclusive, ó, grave isso aqui, ó. Grave isso aqui. Se eu esquecer até o final da aula, você me lembra. Professor, e a foice e o martelo na bandeira vermelha? Vou tirar uma curiosidade sua aqui, uma dúvida bem legal, beleza? Me lembra aí no final da live. Vamos lá. Vamos falar sobre o expansionismo alemão, através da pessoa de Adolf Hitler, um austríaco. Então, olha só. Falar da vida de Adolf Hitler daria uma aula à parte, ok? Daria uma aula à parte. Mas, só uma pincelada. Adolf Hitler, garoto de origens humildes, tinha um pai muito agressivo, tinha uma habilidade incrível em pintura de quadros, então combateu na Primeira Guerra Mundial, foi promovido a cabo, ganhou uma condecoração chamada Cruz de Ferro. Ele era um soldado por excelência, ele era um militar por excelência, ele era muito bom. Era um mensageiro, ele entregava as mensagens no fronte de guerra por bicicleta. Então ele pegava a bicicleta e pedalava e o Hitler aqui, ó, na bicicletinha aqui, ó, pedalando aqui, ó. Bora lá, entregar a mensagem, tem que ir pro fronte. Por essa ação dele, ele foi promovido, foi condecorado, perdão, por bravura e também promovido. Só que quando Adolf Hitler, lembra, não dá para falar tudo dele. Quando Adolf Hitler vai se envolvendo na política, ele vai então se aprofundando, ele com outras pessoas cria o Partido Nazista, que até então naquela época era um partido político. Hitler toma o poder na Alemanha, como eu te falei, por medidas legais em 1933. Ele decide as suas políticas de governo, então ele fala assim, olha só, o desejo de expansionismo alemão de Adolf Hitler surge inicialmente pela obtenção de matérias-primas para o país. Olha isso aqui, ó. Inicialmente, beleza? Não é só para isso. Somado a isso, temos a vontade dele de que uma raça pura dominasse, que eram quem? Os arianos. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu já ouvi. Essa raça ariana não é do signo de Áries, ok? Tem nada a ver com o signo de Áries. Não é ali o horóscopo, não é isso. Ariano é o que ele entendia por uma raça pura, descendente dos cavaleiros teutônicos, sabe? Ele tinha essa ideia aí, né? E cá entre nós é uma ideia esdrúxula. Um ser humano achar que um ser humano é superior ao outro, né? De alguma forma. Isso não existe, isso é uma ideia esdrúxula. Que nós vemos que essas ideias levaram a um fim muito maior e muito mais trágico, que é o quê? Holocausto. Ok? Então, Hitler quer se expandir. Ele quer o aumento do seu território. Consegue ver aqui, ó, a Itália no formato de uma bota. Temos aqui todo o espaço da Alemanha, o espaço ali da Europa Ocidental, sempre fazendo fronteira com quem? Com a gigante da Rússia, que vai dar uma treta nervosa nesse território, beleza? E aqui um soldado alemão, pelo que Hitler entendia que era um ariano por excelência, um puro. Ele entendia que um alemão era desse jeitinho, ok? Vamos continuar aqui. Então, olha só. O que é a máquina de guerra aqui de expansionismo da Alemanha?
Não sei se você consegue acompanhar, ó. Lembra que eu falei para você que a guerra começou em 1º de setembro de 1939. Só que em março, alguns meses antes, Hitler já começa, então, ó, a fazer as suas anexações. Então ele anexa a Áustria. Em outubro, ele já vem aqui para os Sudetos. Em março ainda, ele vem aqui, ó, já pertinho da Tchecoslováquia. E olha só, em setembro, ele vem na Polônia. Deixa eu ver se você se ligou numa coisa aqui. O que está em rosa é da Alemanha, certo? Então você vê que tem a Alemanha aqui e a Alemanha aqui. Mas tem uma coisa no meio aqui, no mapa, uma cor, que é a Polônia, quebrando a Alemanha no meio, como um lugar muito importante para os alemães e para os próprios poloneses, que é o quê? Esse lugarzinho aqui, ó, o porto de Danzig, acesso ao mar, um porto, para você fazer assim, então, o seu expansionismo ali no Mar Báltico. Agora, olha só, você acha, você acha que a Alemanha vai aceitar? Lembra daquela expressão de escola, corredor polonês? Tem corredor polonês na sua escola? Já ouviu isso aí? Corredor polonês é que uma galera ficava, uma galera de um lado, uma galera do outro, você passava no meio e... porrada, velho. É mais ou menos isso aqui, ó. Olha o corredor polonês aqui. A galera não quer isso. Tem que esmagar isso aqui para a Alemanha poder obter o controle do porto de Danzig. Essa era a ideia do pessoal. Então ele fala assim, vamos invadir, vamos invadir. E Hitler, então, invade e anexa a Polônia, ok? Isso que deu início à Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o expansionismo alemão. A disputa por territórios, lembra? Porque não é só a Alemanha que quer território. Outros países também querem. Então, esses países juntam a fome de territórios com a Alemanha e, com isso, e outras coisitas, umas cositas, se formam as alianças de guerra. Você percebe que eu já estou adiantando aqui. Então, olha só. Alemanha de guerra, a gente chama de, aqui, Roberto. Aliança Roberto. Professor, como assim, velho? Você está ficando maluco? É, Roberto. Roma, Tóquio, Berlim. Então, quando você junta ali, né? Isso é macete para você poder gravar as capitais dos países, lembra? Capital da Alemanha, Berlim. Capital da Itália, Roma. Capital do Japão, Tóquio. Então, nós temos aqui o Roberto, que formam o eixo, né? Então, o eixo é composto pela Alemanha nazista, Itália fascista e o Japão imperial. Mas nós temos também os aliados, né? Que não vão deixar esse aí muito barato. Nós temos a França, nós temos a União Soviética, nós temos a China, a União Soviética, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, a clássica. Deixei aqui para você as bandeiras da época. Essas são as bandeiras dos países como eram na época. Então, olha só. Perceba uma coisa, só um parênteses. Capitalista. 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 Comunista. Percebe? A diferença de sistema econômico é totalmente diferente, mas eles se unem para combater o eixo. Países de regimes totalitários que geralmente e com muito ódio odeiam o comunismo, mas também ameaçam o sistema político desses países aqui, que é o capitalismo. Então eles, veja só, se eles falam assim, olha, a gente vai destruir o comunismo. Em um determinado momento, esses países falam, não, destrói aí, se matem entre vocês. Só que quando começa, então, a invasão de territórios, aí não, peraí, qual é que é? Você não ia destruir só o comunismo? Não, eu ia destruir o comunismo, mas agora eu quero território também. Não, então, seguinte, a gente vai se unir contra vocês. Porque eles querem territórios que são de outros países. Beleza? Pegaram até aqui? Estamos juntos até aqui? Estamos entendendo? Deixa eu ver aqui, ó. Pode me explicar sobre o capitalismo e comunismo? Coisa rápida. Isso dá uma aula também. Olha só. Capitalismo, como o nome diz, o dinheiro é o que move, propriedade privada, sem regulação da economia, entende? Isso eu estou falando assim, bem básico, bem básico. Comunismo, regime centrado, então, um regime de esquerda, centrado
no Estado em que tudo é para todos e todos são iguais, ok? Tem as suas discordâncias, isso não é motivo para briga, é motivo para a gente sentar e conversar e debater as ideias, ok? Cada um de acordo com o que acredita e acha melhor. Contanto que isso não leve a discussões, não leve a briga. Então, olha só, basicamente, dinheiro, sem regulação do Estado no comércio, na economia, direito à propriedade privada, aqui, propriedade estatal, o Estado intervém na economia de maneira forte e intensa. Então, essas são as diferenças assim mais básicas, falando bem simples, beleza? Professor, depois pode explicar por que a bandeira do Japão está assim? Então vamos lá, bandeira do Japão está assim porque o Japão é a terra do quê? Do sol nascente. Percebe que é um sol nascendo lá no Oriente para iluminar toda aquela terra abençoada? Essa era a ideia da época, terra do sol nascente. Depois, por alguns motivos, eles acharam melhor que seria só a bola vermelha que a gente está acostumado, beleza? Isso aqui é o símbolo do fascismo, símbolo do nazismo, ok? Beleza? Então vamos lá. A revanche alemã contra a França. Uma treta gerou outra treta, que gerou outra treta. Nós estamos falando aqui da Guerra Franco-Prussiana, lembra? Acho que foi 1870. Então, a treta da Guerra Franco-Prussiana gerou outra treta, que foi a Primeira Guerra Mundial. E essa treta gerou outra treta, que é o quê? A Segunda Guerra Mundial. Então, veja que aqui o sentimento é o quê? Vingança! Olha os franceses. Olha só, o que a galera entendia. Professor, acabou a água aqui da minha garrafa. Sabe de quem é a culpa disso aí? Não sei, professor. Dos franceses. Eles são os culpados. Professor, mas olha, deixa eu te falar. Eu não consegui dormir direito. A culpa é do francês, que tira o seu sono. E a criança já cresce com isso. Só que na Primeira Guerra Mundial era o contrário. Lembra? Então era o pessoal falando da Alemanha. Olha só. A gente está assim porque os franceses são ruins. Aí depois a França vinha, não, os alemães que são ruins. Aí fica nisso. Só que nessa aqui, a galera está falando, ó, a culpa é da França. E eles criam ódio mortal pela França. Então você vê aqui alguns soldados na Primeira Guerra ainda. Só que olha só, separei essa foto aqui. Tá vendo esse vagão de trem? Essa galera aqui? Isso aqui foi quando foi assinado o Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra Mundial. Eles assinaram num vagão de trem, num vagão. E esse vagão vai ser o motivo de muita treta para a Segunda Guerra Mundial. E eu vou te falar o porquê. Daqui a pouco eu já te falo o porquê esse vagão gerou muita treta. Grava esse vagão aqui, ok? Então, uma das causas foi a revanche alemã contra a França. E a Alemanha quer briga e se preparou para isso. Porque quem quer briga, velho, vai puxar um ferro. Vai treinar. Eu não vou chamar alguém para a guerra e falar, não. Então a Alemanha se preparou para isso. Como? Lembra que ela estava proibida pelo Tratado de Versalhes de montar um grande exército, o seu armamento era limitado, as suas munições, a Alemanha tinha uma série de restrições. Só que Hitler faz tudo aqui, ó. Se ele chegava numa conferência e falava assim, ó, nós produzimos 10 aviões. Ele falava na conferência. Na verdade, produziu 200, porque ele estava montando a outra parte tudo escondido, ok? Ele estava armando a Alemanha. Hitler queria briga. Hitler queria treta, beleza? A Alemanha saiu descumprindo todas as regras do Tratado de Versalhes. Por quê? Porque ela queria briga. Ela queria guerra, beleza? Então, como eu fiz da outra vez, vamos ver aqui agora. Vamos ver a cara dos brabo. Vamos ver os brabo dessa história toda. Vamos ver os caras que queriam a briga que entrou lá no arregaço, beleza? Então vamos falar primeiro da França. Esse aqui era o presidente da França, Philippe Pétain. Pétain. Eu não sei falar francês, mas esse é o Philippe Pétain. Esse aqui era o Marechal Charles de Gaulle. Esse cara foi importantíssimo para a França. O aeroporto lá de Paris leva o nome dele. Olha só, a França foi um dos países que mais sofreu na Segunda Guerra Mundial, porque ela foi dominada pelos nazistas logo no começo da guerra. Uma parte da França se rende à Alemanha e outra parte continua a lutar, faz uma resistência. Ele é o chefe da resistência. Ele não se debruça para a Alemanha. Ele fala, não, aqui não tem rendição não, papai. Não vamos nos render aos nazistas, não. Então, esses aqui eram os principais mentores da França nessa época, ok? Separei esses dois para você. Esses são os franceses. Dá o seu print aí. Lembrando que esses nomes são importantes
porque eles caem nas suas provas, tá? Aí desse jeitinho aqui. Vamos ver uma outra aqui, ó. Vamos ver os outros brabos. Os brabos aqui, os que curtem os Estados Unidos of America, United States. Nós temos aqui o presidente Franklin Delano Roosevelt. Esse senhor aqui, todo bonitão e bem apresentado, foi o presidente dos Estados Unidos que ajudou em grande parte a tirar os Estados Unidos daquela lama da quebra da Bolsa de 29. Era um economista e um cara que manjava horrores, tirou os Estados Unidos daquela situação e então virou o presidente dos Estados Unidos. Esse camarada aqui é o General George Patton, um dos caras mais importantes, dos generais mais icônicos da história. Ele era maluco para você ter ideia. Só que ele era um militar por essência. Ele mandava os caras pro pau e ele ia junto. E no coldre dele, ele não usava uma pistola. Sabe o que ele usava? Um revólver, velho. O cara era 1000 graus, velho. O cara era 1000 graus, que é general, velho. Só que ele também era sempre punido, porque existia a história de que ele batia nos soldados. E em uma das situações ele chegou a urinar em alguns dos soldados para poderem avançar para o combate. Mas ele é uma figura importantíssima, militar e politicamente falando, na Segunda Guerra Mundial, ok? Estes eram os brabos do United States of America. Nós temos um outro aqui também bem famosão, General Dwight Eisenhower, foi até o presidente do United States of America. Esse general foi muito importante porque ele atuou no dia D, ele atuou em batalhas extremamente decisivas na Segunda Guerra Mundial. Então ele deu uma importância tremenda do lado americano, beleza? Olha esse brabão aí, pega a bigodeta do brabo aqui, Joseph Stalin, um dos maiores nomes do comunismo, um dos maiores nomes da Rússia. Ele era o presidente da União Soviética. Punhos de ferro na liderança da União Soviética. Foi tão carrasco quanto Adolf Hitler. Perseguiu opositores, envenenou, matou, criou os gulags, que são campos de concentrações russos, tem o nome de gulags. O cara era do mal. Mas ele era o líder da União Soviética, beleza? Vamos falar então da Grã-Bretanha. Um dos meus personagens preferidos, historicamente falando, Winston Churchill, premier da Grã-Bretanha, o primeiro-ministro. Eu acho a vida e obra desse cara fantástica. Ele era incrível, ele era top, ele era militar de carreira. Ele andou mais de... Ele foi... deixa eu te contar. Ele foi para uma guerra, depois eu te conto que guerra foi essa, e ele foi preso como um prisioneiro de guerra. Ele conseguiu fugir, e sabe quanto que ele andou para fugir desse lugar? Mais de 500 quilômetros ele andou, velho. Virou um herói nacional depois disso aí, beleza? O cara era fantástico. Lembrando que a Grã-Bretanha tem um sistema de monarquia, então esse era o rei George VI, que era o rei que estava ali à frente da Grã-Bretanha na época, beleza? Então se organizaram em eixo, lembra? Roberto, Roma, Tóquio, Berlim, Alemanha, Japão e Itália, e os aliados, União Soviética, Inglaterra, França, ok? Estados Unidos. Vamos continuar olhando a cara dos brabos aí, ó. Ah, olha só, um detalhe aqui para você, detalhe, olha só. Olha só quem estava na Segunda Guerra Mundial. É ela. Conhece essa mulher aí, essa moça? É a vovó, Rainha Elizabeth. Olha ela aí, ó. Ela foi de um corpo de saúde na Segunda Guerra Mundial. Ela foi mecânica de viaturas. Ela ajudou, ela serviu o país na Segunda Guerra. Ela não fez trabalhos, ela serviu as Forças Armadas. A vovó tá aí, ó. Olha ela aí. Olha ela aí. Tá aí firme e forte aí, né? A nossa vovó, querida Rainha Elizabeth. Gosto da história dela também, uma história muito bonita ela tem. Beleza? Dá seu print aí da vovó. Se a vovó estiver me ouvindo, um beijo, rainha. Vai que, né? Não sei. Nossa vovó tá aí. Vamos lá. Força, vovó. A gente ama você. Esse cara aqui, talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Neville Chamberlain. Antes do Winston Churchill assumir, Neville Chamberlain, ele foi o primeiro-ministro, ele era o primeiro-ministro da Inglaterra.
Só que ele era um cara muito pacato, muito tranquilo, diplomata, né? Ziriguidum, conversa daqui, conversa dali. E olha só, te dei um spoiler já. Grava bem a cara dele, porque eu vou te falar uma coisa, ele ficou conhecido como o maior bobo da história, o maior bobão, sabe? O trollado da história, hashtag trollado. É um pouco triste essa história, mas vou te contar esse cara aqui, grava bem a carinha dele, beleza? Rainha, nossas reverências, ela é fera. O brabo, um dos mais odiados da história. Adolf Hitler. Adolf Hitler, você vê aqui, ó, quem diria que um garoto como esse aqui, olha só, um garoto franzino, um garoto fofinho, ia se tornar o maior monstro da história. E deixa eu te falar uma coisa aqui, a gente não sabe qual alcance que essa live vai ter, mas o alcance do Iopen é muito grande. Se você acha legal as ideias desse cara aqui, você não é ser humano, ok? Se você acha legal a ideia de superioridade racial, você não presta, você não é ser humano, ok? Se você acha legal usar algum tipo de símbolo nazista, fazer apologia, além de ser crime, você não presta, ok? Você é escória, beleza? Ninguém, o Iopen, nenhuma instituição militar, ninguém compactua com as ideias desse energúmeno aqui, beleza? Mas ele era o chanceler da Alemanha, então a gente precisa falar sobre ele. Porque ele foi o que ocasionou tudo isso. Adolf Hitler, chanceler da Alemanha, tomou o poder lá na Alemanha em 1933 e em 1939 desencadeia o maior conflito da humanidade. Ok? Um cara maluco, beleza? Mas vamos continuar. E sem contar que é ridículo esse bigode dele, né? Sem comentários. Mas uma coisa que era impressionante, tem gente que pergunta assim, professor, mas como que Hitler conseguiu convencer toda a Alemanha? Depois você vê aí no YouTube, depois da nossa live, a capacidade de discursos, de oratória de Adolf Hitler. Ele manjava, só que era tudo treinado para poder dominar as massas. Ele sabia como entrar na mente da galera, beleza? Vamos ver mais um aqui, olha aí, ó, Hitler na Primeira Guerra Mundial. Soldado Hitler combatendo, ainda com os grandes bigodes aí, a moda da época dos anos 10. Olha aí o Hitler posando por uma foto fardado com o icônico capacete da Alemanha. Hitler era um militar por excelência. De fato, ele foi, nos padrões que a gente entende como um bom soldado, ele foi um bom soldado, ok? Vamos lá. Vamos falar sobre a Terra do Sol Nascente, o nosso querido Japão. Imperador Hirohito. Esse camarada aqui, velho, deixa eu te falar um negócio desse cara aqui. Esse cara era tido como um deus no Japão. Isso é uma coisa do Japão. O imperador é uma espécie de deus. Então, a gente vai falar dos kamikazes depois. Por isso que a galera fazia essa entrega. Era tudo pelo imperador. O imperador aqui, ó, saudação pro imperador. Eles faziam tudo pelo imperador. Esse cara também levou o Japão a barbaridades. O Japão cometeu barbaridades contra a China. Tantas barbaridades quanto a Alemanha no Holocausto. Levou o país à guerra, enfim, esse cara aqui também quase que afunda o Japão, beleza? Olha ele aí, Benito Mussolini, italiano, criador do fascismo. Hitler se inspira muito, e em grande parte, em Benito Mussolini. Hitler se inspira, o modelo de regime fascista, ele criou. Professor, mas o que é fascista? Era um instrumento romano de corte, tá vendo aqui, um machado. Era um fátio. O fátio era umas plantas enroladas e amarradas com um machado na ponta. Então, o fátio derivou o fascismo, beleza? Na pessoa desse outro ser humano de caráter deplorável, que é o Benito Mussolini. Digno também de ser lembrado na história como uma vergonha para os seres humanos, ok? E eu repito, se você gosta desse cara, se você acha legal as ideias dele, além de estar cometendo um crime, você não, sabe? Os valores militares não compactuam com você por causa disso, porque ele não, enfim.
Não compactua. Com isso eu fico bravo mesmo. Com isso eu fico muito bravo, ok? Ideias de fascismo, nazismo, isso não leva a nada de bom, ok? Vamos lá, vamos lá. Lembra que eu falei daquele cara para você gravar a cara dele, que ele foi o trollado? O bobo da história, o trollado, Neville Chamberlain. Hitler começa a querer territórios, ele quer território, ele vai engolindo, ele vai anexando, vai pegando os territórios para ele. A Alemanha fica gigante. Só que aí Neville Chamberlain, da Grã-Bretanha, vai fazer um encontro com ele e fala, Hitler, é o seguinte, não tá ficando legal isso não. Você tá começando a abocanhar um monte de território, a gente tá ficando preocupado, você não para. E aí ele fala assim, ó, eu quero só alguns países, ok? Se você deixar eu anexar um ou outro ali, a Polônia, eu paro. E ele acredita, não, então tudo bem, assina aqui, vamos para os nossos termos, né? A coisa vai mudar, vai ser diferente, vamos impedir uma guerra. E aqui você vê claramente, olha só, o terno e gravata, o modelo ali do capitalismo, né? As sociedades ocidentais mostradas em um terno muito bem alinhado. E aqui você tem os regimes de direita, com suas fardas, com suas insígnias, com suas medalhas. E olha as expressões. Malandro, olha a expressão do Benito Mussolini. Olha isso. Você acha que uns camaradas com essa expressão, você acha que esses caras querem amizade? Você acha que esses caras querem fazer fair play? Os caras não querem, velho. Os caras querem guerra, beleza? Mas infelizmente Neville Chamberlain não percebeu isso aí, beleza? Esse aqui foi o bobo da história que achou que ia evitar a Segunda Guerra Mundial e não conseguiu. Quando ele chegou no aeroporto da Grã-Bretanha, ele chegou com um papel, o documento assinado e falou, nós evitamos o conflito, nada de mal vai acontecer, o mundo reinará em paz e continuará caminhando para coisas boas. Quando os repórteres se reuniram, ele fez esse discurso. Mal sabia ele que o pior estava por vir. Beleza? Vamos lá. Vamos para o mapa, ok? Olha só, o mapa da treta. Quando teve essa reunião de Neville Chamberlain com os líderes ditatoriais, Hitler já estava com as pretensões de invadir a Polônia. Ele criou um modelo de guerra chamado Blitzkrieg. Blitzkrieg. O que era esse modelo? Os Panzers, que eram os tanques de guerra alemãos, os blindados extremamente potentes, os melhores e maiores blindados da história. Ele vinha. Então, olha só. Hitler diz que vai invadir a Polônia e ele se utiliza da Blitzkrieg. E o que é essa Blitzkrieg? Ele vem com os Panzers e os blindados. Bum, 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 bum. Ataca o inimigo de maneira rápida. Ele vai atacando, bum, 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 e vai avançando. Vai avançando. E então depois vem os Stukas, a Força Aérea, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã vem com seus Stukas e já destrói uma outra parte do inimigo. E aí depois vem a infantaria. A infantaria vem destruindo. Só que Hitler vinha com tanta força, a Blitzkrieg vinha com tanta força, ele vinha com os blindados, os Panzer, bum, 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 e depois vinha a Força Aérea, a Luftwaffe, e aí vinha a infantaria. Quando a infantaria chegava, cadê? Os generais falavam, já passamos por cima, continua avançando, continua avançando. E Hitler vem, começa a invadir a Polônia, ele entra, a Polônia faz a sua resistência ainda com cavalos. Os oficiais nos cavalos, sabe? Pocotó, pocotó, pocotó. Cavalo, velho. Hitler destrói com os Panzers, ó. Os Panzers aqui, ó. E ele vem invadindo a Polônia. Só que olha só. Quem faz fronteira com a Polônia? Quem? Ela. A poderosa, glamourosa, rainha da neve, poderosa. Olha só. A grande União Soviética. Poderosa em suas temperaturas frias, faz divisa com a Polônia. Então Stalin e Hitler entram num acordo, porque Hitler fala, Stalin, we're coming. Stalin, eu vou invadir a Polônia, E aí então Stalin fala, olha, eu não estou nem aí para os seus objetivos, não estou nem aí. Só que uma coisa eu vou te falar, Hitler, eu não vou deixar você invadir a Polônia porque você vai fazer fronteira comigo, eu vou me sentir ameaçado. Não. Quando você invadir a Polônia, a gente divide ela no meio, ok?
Oeste é seu, leste é meu. Então a União Soviética também vem abrindo aqui, ó, tendo as influências dela, e ela invade a Polônia também. Quando Hitler invade a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, os poloneses fogem para o leste, eles fogem. Eles começam a fugir, vamos fugir, vamos fugir. E eles veem os soldados soviéticos chegando. Eles veem lá os soldados chegando, marchando e não sei o quê. E eles falam, nossos libertadores! E os soviéticos falam, olha, esse pedaço aqui é nosso. Vai ficar lá ou vai ficar aqui? Dominamos! Então a Polônia é dividida no meio, porque Hitler e Stalin fizeram um pacto de não agressão. Tem uma charge muito famosa de Hitler e Stalin apertando a mão, e na mão de trás, eles escondidos assim, um punhal, né, para dar uma estocada no bucho do outro. Porque eles iam trair um outro. Eles fizeram um pacto de não agressão, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Hitler tinha ódio da União Soviética, ele odiava o comunismo. Só que ele não podia se dar o luxo de lutar em duas frentes, né? Então ele dividiu, aceitou, deixa a luta para a União Soviética para outro momento, mas vai ter essa luta, beleza? Então, através da Blitzkrieg, vem dominando, arrastando, literalmente passa por cima da Polônia, beleza? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era a união de 15 países, exatamente. Quem falou isso aí pra gente, ó, só para lembrar, foi a Joana. A união de 15 países depois vai aumentando. Uma das causas do conflito com a Ucrânia hoje tem a ver aí com essa época aqui, beleza? Mas isso aí é uma aula aí para a gente poder ter depois sobre, quem sabe, Guerra Fria, ok? Uma fotinha aqui para você, ó, a invasão da Polônia, ok? Você vê os militares alemães aí adentrando a Polônia, tomando os vilarejos, tomando as prefeituras. Olha o que eu falei para você, os bombardeiros, os Stukas, soltava as bombas, depois dos Panzers, e aí vinha o pessoal da infantaria avançando e dominando, cara. Foi terrível isso aí. Eu não tenho certeza agora, eu não lembro, mas tem as citações que diz que eu acho que a Polônia conseguiu resistir em 2 semanas. Em 2 semanas, um país inteiro caiu para essa máquina de guerra alemã. Mas, professor, e os Estados Unidos? Cara, até essa época aqui, ó, a treta era europeia. Você tinha a França, você tinha a Inglaterra, você tinha a Polônia, você tinha a Alemanha, a União Soviética, você tinha a Itália. Esses países estavam brigando entre si. A Itália tomando colônias, fazendo colônias na África, a Alemanha aumentando seu território, tomando todos esses países aqui do norte. E a Alemanha vai subindo, vai subindo, vai subindo, Finlândia, por aí vai. Chega um momento que a Alemanha tem 27 capitais em um momento da história. 27 capitais, a Alemanha estava dominando tudo. Só que aí, lembra do imperador lá, que era tipo um deus? Eles têm um interesse, o Japão tinha os seus interesses lá na Ásia também. E o Japão, tem a brilhante ideia de tomar territórios na Ásia, e eles resolvem atacar a base americana de Pearl Harbor, lá em 7 de dezembro de 41, se eu não me engano. Isso aqui é uma imagem real, remasterizada do bombardeio de Pearl Harbor. Milhares de militares americanos morreram. Estados Unidos até então negociava armas, estava vendendo armas para os países aliados, estava faturando com a guerra, estava conseguindo, né? Opa, tô curtindo essa guerra, vou nem me envolver, eu tô vendendo. Só que o Japão ataca Pearl Harbor, ok? E agora uma nova guerra no Pacífico e na Ásia também. Então a guerra sai da Europa e vai para a Ásia. Você já viu essa imagem aqui? Essa imagem no final da guerra quase. Mas eles entram na guerra. O Tio Sam entra na guerra. Ah, Japão, você não sabe o que está por vir. E a guerra então começa para valer. Você percebe os discursos de Hitler extremamente inflamados. A metralhadora alemã MG-42, que tinha um apelido de o Zipper de Hitler, de tantos tiros, ela soltava muitos tiros por minuto, era muito tiro. Desembarque aliado lá na praia de Omaha, de Utah, o dia D, você vê as imagens do dia D. Um clássico filme, O Resgate do Soldado Ryan. Se você não assistiu esse filme, assista, esse filme é incrível, para entender um pouco ali
do dia D. Mas então a guerra começa de fato, Hitler invade a Polônia, Estados Unidos entra na guerra por conta do ataque de Pearl Harbor do Japão. E agora olha só, nós temos algumas situações. Já te dei um spoiler ali. Nós temos uma guerra na Europa acontecendo, com todos esses países envolvidos. Nós temos uma guerra na Ásia acontecendo. Lembra que eu te falei que Segunda Guerra é muita coisa, não dá para falar em uma aula? Então aqui eu já vou partindo para o final. Nós temos uma guerra na Ásia, milhares de soldados são enviados para as praças de combate, para o teatro de operações. A economia, então, vai se movimentando só a favor da guerra, e esse conflito vai se arrastando. 1939, 1940, a França é tomada totalmente pelos nazistas, só vai ser recuperada quase no final da guerra. Então, a gente já está numa escala de conflito nunca vista antes. As armas são melhores, a forma de fazer guerra não é mais aquela forma de trincheira, agora é uma forma de combate tecnológico. Então nós temos os radares que foram criados, nós temos os aviões, nós temos os submarinos. A guerra agora está em outra escala. Então começa a guerra de uma maneira que o ser humano nunca viu, ok? Vamos ver aqui, ó. Hiroshima e Nagasaki ocorreram por conta disso. Vou falar sobre isso, já falo para você aí. Murilo, já falo para você. O que mais tem aqui, ó? Eu já assisti um filme que fala sobre uma das guerras, mas não lembro qual é o nome, que é Até o Último Homem. Esse filme Até o Último Homem, ele retrata as guerras, os combates no Pacífico, ok? Geralmente nós vemos nos filmes e nas produções as guerras na Europa, né? Porque é cinematográfico, vende também. Mas tivemos combates ainda mais intensos e mais mortais e mais carnificadores na Ásia, ok? Tivemos conflitos terríveis na Ásia também. E o Desmond Doss é um dos soldados que combateu lá na frente do Pacífico, beleza? Aí você pergunta, professor, e o Disney nessa história? E o Walt Disney? Olha só, deixa eu te contar uma coisa. Olha ele aí, o mestre, o Walt Disney, ao lado de um dos nossos personagens preferidos, o Zé Carioca. Deixa eu te falar uma coisa. O presidente do Brasil nessa época era o GG do poder, vulgo Getúlio Vargas. Ele recebe também o presidente Franklin Delano Roosevelt. Olha só, deixa eu te contar mais ou menos o que estava acontecendo. Getúlio Vargas era uma espécie de ditador. O GG, lembra que uma vez eu falei para você? O GG do poder, ele flerta com a direita extremista. O GG ele é um ditador, ele usa farda, uniforme, ele faz perseguição a opositores, ele censura os meios de comunicação. É unipartidarismo nessa época que está prevalecendo no Brasil. Então o GG ele está mais para o outro lado lá de ditador. Ele chega a flertar ali com o nazismo, com o nazifascismo. Aí o GG do poder tá lá, ele tá vendo a guerra, ele tá de boa, ele tá aqui, ó. Tá curtindo a marola. Só que os Estados Unidos precisava avançar para a Europa, pela África. Imagine que aqui está o Brasil, imagine que aqui é a África e aqui é a Europa. Então os Estados Unidos precisava avançar para a África. E quem que está mais perto da África no mundo? Brasília, Brasil. Então Franklin Delano Roosevelt diz assim, eu vou visitar o Brasil. E ele se encontra então com Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas, Franklin Delano, seja muito bem-vindo. E aí então Brasil, Franklin Delano diz, ele vai lá para o Rio de Janeiro, olha só, Brasil is beautiful, beautiful Brasília, Brasília, coisa mais linda. E eles então começam a conversar. E aí GG do poder fala assim, Franklin, sabe o que é mais bonito, mais beautiful que o Brasil? Não sei, o que, GG do poder? Seu dinheiro. My money? My money? Yes, my friend, your money, your money. Franklin olha para Getúlio e fala assim, eu quero montar uma base em seu litoral que me permita chegar na África para então eu invadir a Europa, começar pela Itália. E aí GG fala, quem quer rir tem que fazer rir, Fran. Fran era o Franklin Delano, era o Franklin. E aí o Fran fala assim, mas como assim, o que você está a dizer? Fran, eu quero siderurgia, eu quero indústria. Aí o Fran olha e fala, eu pago? Você paga aí? O velho é cheio da grana. Eu quero
companhia de mineração, eu quero a Vale do Rio Doce. O Fran, olha, eu pago. Eu quero uma companhia de motores, eu quero que o Brasil se desenvolva, eu quero uma companhia de motores, uma fábrica aqui no Rio de Janeiro. Franklin olha e fala assim, eu pago, chega, ok? This the end. Eu quero montar uma base no seu litoral. E aí então Franklin Delano Roosevelt, os Estados Unidos montam uma base em Fernando de Noronha e em Natal, no Rio Grande do Norte, para chegar mais rápido à África. Só que aí agora, veja só, os Estados Unidos não iam invadir o Brasil, ia dar trabalho, ia gerar uma outra guerra. Aí o Fran fala o quê? Vamos popularizar o Brasil. Walt Disney, vá para o Brasil, crie personagens para o Brasil. Criou o Zé Carioca cantando com o Pato Donald lá no Rio de Janeiro. Agora o cinema, pega então lá Carmen Miranda, o tico-tico-cá, o tico-tico lá. Cria toda uma sistemática para deixar o Brasil no centro do universo. E vim para o lado dos aliados. Quando então Getúlio Vargas se sente pressionado, Franklin Delano vai bancar a Vale do Rio Doce, a companhia de motores, as minerações. Então Getúlio se alia com os Estados Unidos, Hitler fica putaço, porque ele estava quase, flertando com o GG do poder. E aí então os alemães começam a derrubar submarinos na costa brasileira. Aliás, submarinos alemães derrubam navios na costa brasileira. E o pau fechou, velho. E aí, então, você vê aqui a foto da visita. Olha quem tá aqui. GG do Poder. Fran, na visita do Brasil, para combinar essa montagem da base para poder chegar na África. E o Brasil, onde o Brasil entra nessa história. O Brasil cede Fernando de Noronha, Natal, para a construção de uma base americana. E então, a gloriosa Força Expedicionária Brasileira entra em cena. Já que o Brasil vai para a guerra, como que nós vamos para a guerra? Nós vamos com os 25 mil soldados que são enviados, porque o GG do Poder declarou guerra ao eixo, Alemanha, Itália, Japão. Então prepara os nossos pracinhas para poderem embarcar para o Rio de Janeiro. E quando falaram para Hitler, falaram assim, ó. Tem gente que já até colocou aqui. Chegaram para Hitler e falaram assim, Mein Führer, Brasil entrou na guerra. Aí Hitler, o quê? O Brasil entrou na guerra? Mas nem se a cobra fumar, o Brasil entra na guerra. Não vai entrar. Nein. Vai pra lá. Não quero saber de Brasil. Mas nem que a cobra fume. E aí, meu irmão, a cobra fumou. Nós temos aqui, ó, a Major Elza Cansanção, que foi uma militar que combateu na Segunda Guerra Mundial. Uma clássica foto de um soldado nos campos de batalha da Itália, dizendo que a cobra está fumando, papai. Olha aí os Brazuca fazendo um pagode a caminho do Teatro de Operações, na Itália. E aqui você pode acompanhar uma divisa. Que divisa é essa? Da cobra fumando. Tá aí os nossos pracinhas combatendo. Olha só, eu acabei... Não foi o símbolo aqui, mas a FEB mandou 25 mil soldados para a Itália. Morreram, se eu não me engano, 443. Lutou bravamente, a Força Expedicionária lutou bravamente junto com a Força Aérea Brasileira. O Brasil é lembrado na Itália até hoje porque os soldados brasileiros davam comida para os italianos em situação de fome à população. Existem memoriais e monumentos de agradecimento aos soldados brasileiros na Itália até hoje. Então nós somos super bem-vindos na Itália por conta desses feitos, ok? E existem pessoas que viveram naquela época que até hoje dizem que os soldados eram muito amorosos, muito amáveis, dividiam a própria comida com eles, beleza? Então nós somos para a guerra aconteceu com o Brasil também. Vamos ver aqui, ó. Tem muita gente aqui falando, né? A cobra fumou. É um motivo de orgulho, sim. Tem gente que vai falar assim, o Brasil passou vergonha na guerra. Não passou. Quem tomou Monte Castelo foi o Brasil. Os Estados Unidos não conseguiram. Foram 4 ou 5 tentativas e quem tomou foi o Brasil. A gente fez muito bonito lá, beleza? Então falei para vocês das atrocidades, ok? Guerra não é bom para ninguém. Você viu aí que até o YouTube entende isso. Até o YouTube entende que é muito sensível. Pessoas sofreram com isso. Já conheci, conversei com sobreviventes da guerra. Então é muito sensível, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, partindo para o nosso final. Cidades destruídas por conta da bomba atômica. Olha essa foto, olha isso, o que sobrou de uma das cidades japonesas.
Guerra é isso. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Quando a gente olha essa imagem vazia, a gente esquece até que tinha pessoas aqui, ok? Pessoas que estavam aqui morreram. Foram até desintegradas, beleza? Os corpos colocados... Eu desfoquei um pouco a imagem porque os corpos eram colocados aos montes em caminhões, ok? Pode ir voltando aí, ó. Tô lendo os comentários aqui, beleza? Galera, olha só. Corpos jogados. Vejam, são pessoas que têm as suas histórias e essa história foi ceifada por conta de um combate, de uma guerra, ok? A próxima imagem também é muito sensível. Olha aí os soldados machucados. Olha só o retrato de um garoto na guerra. É essa expressão, entende? A guerra não faz bem para ninguém, ok? Olha isso aqui. Essas mulheres tinham acabado de ser executadas. Inclusive um soldado, ó, está executando essas mulheres, está terminando ali o que ele chama de serviço. São fotos sensíveis, cara. Então, você percebe? É guerra, cara. A humanidade, se deixar ela solta, desenfreada, ela faz isso, velho. Isso realmente é um conteúdo que para mim é muito sensível, entende? Olha essa imagem. Em Auschwitz, foi um campo de concentração onde aconteceu o Holocausto. As pessoas que morreram, isso aqui são os sapatos de algumas das pessoas que morreram. Algumas. E não é o par, não. É um sapato para cada pessoa que morreu. Nas câmaras de gás, nos fornos, nos locais de execução de fuzilamento. Existiam celas, deixa eu puxar o fio aqui do microfone para você entender. Existiam celas que era de um por um. Ficavam 4 pessoas nessas celas, uma encostada na outra aqui, ó. Rosto com rosto, em pé. E aí, ali elas urinavam, ali elas evacuavam, e elas eram deixadas ali para morrer, entende? Então, olha só. Eu não sei, acho que vai sair aqui, ó, essa foto acabou tomando a frente, mas não tem problema. Olha só, você vê aqui um pedacinho do campo de concentração de Auschwitz. Aqui quando eles foram libertados, depois a gente vai tentar aqui tirar essa foto para você, vai para o canto aqui. Isso acontece mesmo, é ao vivo, não tem problema, ok? Você vê aqui, ó, a foto original, as pessoas, elas não estão com expressão felizes, elas sofreram aqui dentro. Outras fotos aqui atrás também foram colocadas, mas olha só, por que eu estou te falando isso? Nenhuma guerra é interessante. O saldo de mortos na Segunda Guerra Mundial foram mais de 50 milhões de pessoas. Eu vou repetir. 50 milhões de pessoas. Esse é um número oficial. A gente sabe que pode ser mais que isso. 50 milhões de pessoas perderam suas vidas num dos maiores conflitos da humanidade. E a maior tragédia e herança e consequência da Segunda Guerra Mundial, sem dúvidas, foi o Holocausto. O povo judeu amargou essa fase da história. Existem traumas, sim. Nós temos a herança desses regimes nazifascistas até hoje, que em nada contribui para a sociedade, eles precisam acabar de toda forma. E veja só, se você, de alguma forma que defende essas ideologias, você tem que ser preso, você é um ser humano deplorável, porque esses regimes, eles sabe, não se encaixam em nada e em ninguém, enfim, isso não existe, isso é desumano, ok? Eu reforço, nós do IOPEN, nós temos sim o nosso posicionamento com isso. Nós não aprovamos nenhum tipo de conduta que seja preconceituosa. Então, por isso que nós fizemos essa aula sobre a Segunda Guerra Mundial da maneira mais leve possível, porque veja só, a gente está falando de guerra. Pessoas morreram, pessoas sofreram, ok? Então, olha só, eu quis mostrar para você um panorama de 6 anos de guerra. A Segunda Guerra Mundial termina em 1945, logo após as explosões das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, com a rendição do Japão. Hitler comete suicídio junto com sua esposa, pede para os seus oficiais que seu corpo seja queimado e depois o resto se desintegre. Ele ordena isso. Nunca foi encontrado os restos mortais de Hitler. Benito Mussolini é assassinado pelos movimentos antifascistas da Itália. Ele é assassinado, tem seu corpo pendurado de cabeça para baixo em praça pública.
E esses regimes, eles se acabam, então, eles se desintegram para o bem da humanidade. Depois, a Alemanha é dividida em Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, a Rússia, a União Soviética fica com uma parte de influência socialista e a outra parte de influência capitalista. Mas isso é um outro assunto para uma outra live, para a gente falar sobre Guerra Fria. A gente agora tem os recados, coordenador? Tem os recados? Então, da minha parte é isso, pessoal. Galera, um abraço a todos, beijo no coração e até a próxima live, pessoal. Valeu! Valeu! Vem ser aprovado! Fui! Vem ser eu, PEN.